nosso corpo reage frente a algumas situações, seja uma pessoa nervosa ou calma, pois o nosso corpo produz hormônios que estão diretamente ligados ao estresse. Embora doses de estresse possam ser benéficas ao nosso organismo, quando se intensifica pode causar tensão muscular, irritação ou até mesmo desânimo. O estresse também pode causar doenças físicas como gastrite, dor de cabeça, entre outros. O estresse excessivo também pode causar ansiedade e depressão. A diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina. Ela é classificada em tipo 1 ou tipo 2, onde na diabetes tipo 1, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Ela é chamada de doença autoimune, pois o sistema imunológico ataca as células beta. Sendo assim, a glicose fica no sangue, em vez de ser usada como energia. Ela geralmente ocorre em crianças e adolescentes, e para controle é exigida a aplicação diária da insulina. Já na diabetes tipo 2, acontece quando o organismo não consegue usar ou não produz a insulina suficiente para controlar a taxa glicêmica. Ela geralmente acontece na fase adulta, sendo mais comum ocorrer em pessoas acima do peso ou com má alimentação. E para o controle dela será determinado pelo médico se o tratamento deve envolver atividades físicas e mudanças na rotina alimentar, ou se exigirá o uso da insulina para o controle glicêmico. Vários episódios de estresse, tanto agudo como crônico, eles podem sim prejudicar no aparecimento da diabetes e induzir esse aparecimento, por conta de que quando há essa liberação de estresse no nosso corpo, também tem a liberação de hormônio e adrenalina, e quantidades muito maiores, muito mais elevadas. Então, não vai diretamente para a célula toda essa energia liberada. E isso que é, no caso, a pior situação, porque o nosso corpo, a nossa célula, não consegue absorver toda essa energia e ela fica, então, no nosso sangue. Isso que faz com que se aumente a glicose no sangue, tá? E quando a pessoa ela já tem a diabetes, essa reação ela é muito maior. A pessoa produz muito mais hormônios que são liberados ali, diversos hormônios, né, que são liberados. Então, toda isso que está estocado em forma de açúcar e gordura, que deveriam ir para as células, elas vão para a corrente sanguínea, né, e não vão para a célula. Outros casos que também podem, fator que agrava também o aparecimento da diabetes ligado ao estresse, é porque nossa tendência quando estamos estressados é comer mais. São o aumento da frequência cardíaca sem ter outra causa aparente. Elas podem aumentar sem você ter alguma doença cardíaca. Também a gente tem o aumento da pressão arterial, que ela pode aumentar, né? Ou também o descontrole dela. Também a gente tem o aumento da tensão muscular, que a dor muscular, né? A elevação ou a queda da glicemia, que ela pode acontecer de uma hora para outra, dependendo do seu nível de estresse, ela pode acontecer de uma hora para outra, ela pode ou elevar ou ela pode cair, né? E se acontecer de cair assim, às vezes a pessoa até pode desmaiar, né? Também tem a pancreatite, o câncer de pâncreas, que eu creio que essa é a pior, né, das consequências, você ter câncer de pâncreas, né? E também pode também ter a consequência ter alguns tumores incomuns, né, que secretam hormônios. Também, às vezes, a gente pode ter ataque cardíaco, pode levar a AVC, traumas ou outras doenças cardiovasculares. Para se prevenir as consequências da diabetes ligada ao estresse, primeiramente tem que ser tratado os níveis de estresse. Eles podem ser tratados com atividade física, também a terapia de relaxamento. Hoje existem técnicas de respiração para isso. E outro fator é que nossos serviços de saúde eles estão prestando esclarecimento sobre essas doenças, como, por exemplo, sobre essa projeção de doença. Então, existem grupos de pessoas
com a diabetes tipo 2, onde se são feitas técnicas de prevenção para que sejam melhorados referente ao nível de glicose no sangue, tá? Então, primeiro tratando o estresse, com a finalidade de melhorar o nível de glicemia. Bom, para medir o nível de estresse é necessário que se realize exames de cortisol. Existem 3 tipos. Exame de cortisol salivar, avalia a quantidade de cortisol na saliva, ajuda a diagnosticar o estresse crônico ou diabetes. O exame de cortisol urinário mede a quantidade de cortisol livre na urina e deve ser recolhida uma amostra durante 24 horas. Exame de cortisol no sangue avalia a quantidade de cortisol proteico e cortisol livre no sangue. Para se medir a glicemia, existem 3 tipos de testes também. A glicemia de jejum, que ela é realizada com uma amostra de sangue colhida pelo sangue venoso. Tem que estar em jejum. No dia anterior não deve-se fazer o uso de álcool e nem de atividades físicas. A glicemia plasmática aleatória ela é feita por um aparelho chamado glicosímetro, que mede a quantidade, que mede a glicose presente no sangue capilar, e ela dá um resultado imediato com uma pequena amostra de sangue retirada do dedo. A prova de tolerância à glicose oral ou teste de sobrecarga, que seria um outro teste, ele avalia como o paciente responde a uma carga padronizada de glicose anídria em solução aquosa após jejum de 8 a 16 horas. A glicemia é avaliada em jejum e após 2 horas de ingestão da solução de glicose.